Você já imaginou um homem forte, como um touro selvagem, respeitado em todo o sertão de Goiás por sua coragem e habilidade com o gado, ser expulso da própria casa como se fosse um animal leproso e contagioso? Pois foi exatamente isso que aconteceu com José Antônio da Silva, conhecido como Zé Boiadeiro em toda a região de Serra Dourada, no coração do interior goiano, quando uma doença misteriosa e assombrosamente cruel começou a consumir seu corpo de dentro para fora, transformando o homem mais respeitado da região num pária rejeitado até pela própria família. E antes de continuar contando essa história impressionante que vai mexer profundamente com suas emoções e fazer você refletir sobre o verdadeiro significado de compaixão e cura, me diga de que cidade você está assistindo esse vídeo, escreva nos comentários, porque eu quero muito saber de onde vocês estão acompanhando. E já se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque o que você vai descobrir sobre essa criada órfã, de beleza indígena e o remédio ancestral que ela usou para curar esse homem desenganado pelos médicos, vai virar completamente sua cabeça do avesso e mostrar que os maiores milagres às vezes vêm das pessoas mais humildes e esquecidas. José Antônio da Silva tinha 45 anos muito bem vividos quando a maldição desabou sobre ele como um raio fulminante em pleno dia de céu azul e sem nuvens. Era um homem verdadeiramente imponente, com seus 2 metros exatos de altura pura, ombros largos e musculosos como o tronco de jequitibá centenário, braços grossos, marcados por cicatrizes de espinho e mordida de boi bravo, mãos enormes e profundamente calejadas que sabiam conduzir uma boiada de 1000 cabeças pelos caminhos mais perigosos e traiçoeiros do cerrado goiano, seguindo apenas as estrelas como guia nas noites mais escuras. Sua fama de boiadeiro lendário corria distâncias imensas pelo sertão. Contavam nas fazendas e povoados que ele conseguia amansar um touro selvagem e enfurecido apenas com a força do olhar penetrante, que conhecia cada constelação no céu infinito do cerrado para jamais se perder nas estradas poeirentas, que sua voz grave e autoritária fazia até os bois mais teimosos e rebeldes obedecerem como crianças bem educadas diante do pai severo, e que não havia animal bravo ou estrada perigosa que conseguisse intimidar José Antônio da Silva. A fazenda Boa Vista era verdadeiramente um pedaço generoso de paraíso perdido e esquecido no meio da imensidão dourada do cerrado goiano, com seus 3.000 alqueires extensos de terra vermelha e extraordinariamente fértil, cortados pelo ribeirão das pedras que serpenteava preguiçoso entre as colinas suaves, irrigando pastos verdejantes que se estendiam interminavelmente até onde a vista humana conseguia alcançar no horizonte distante. O casarão imponente de paredes grossíssimas de adobe batido, cobertura de telha vermelha de barro cozido no sol, e varandão comprido e acolhedor, ficava majestosamente no alto de uma colina privilegiada, cercado por mangueiras centenárias de copa frondosa e dezenas de pés de pequi aromático que perfumavam deliciosamente todo o ar nas manhãs abençoadas de chuva mansa. Ali viviam José Antônio, sua esposa Dona Sebastiana, mulher de 60 anos dura e inflexível como pedra de rio, polida pelo tempo, e seus 3 filhos já crescidos: Miguel, rapaz de 20 anos forte e trabalhador; Joaquim, de 18 anos esperto e ambicioso; e a caçula Ana Cristina, moça bonita de 16 anos, todos eles criados na disciplina severa da roça e educados no orgulho inabalável do sobrenome Silva, que ecoava respeitosamente por toda a redondeza. Naquele setembro abafado de 1978, quando as primeiras chuvas escassas e esperadas começavam timidamente a amolecer a terra ressecada e rachada pela seca inclemente que castigara toda a região durante os longos meses anteriores, José Antônio voltou de uma condução penosa de gado
até a cidade distante de Anápolis, com o corpo estranhamente diferente, como se alguma coisa sinistra e invisível tivesse mudado profundamente por dentro da sua constituição robusta. Primeiro, foram pequenas manchas escuras e irregular que apareceram misteriosamente nas mãos calejadas. Depois, se espalharam lentamente pelos braços musculosos, crescendo e se alastrando gradualmente como sombras malignas que aumentam inexoravelmente ao entardecer silencioso. Em poucos dias assustadores, feridas abertas e supurantes começaram a brotar pela pele antes sadia, exalando um odor forte, doce e nauseante, que fazia até os cachorros mais corajosos da fazenda se afastarem instintivamente, com o rabo entre as pernas e orelhas baixas de medo. Antônio, isso não é coisa boa, não, disse Dona Sebastiana, preocupada na primeira manhã fatídica em que descobriu as marcas sinistras espalhando-se pelo corpo musculoso do marido. Você precisa ir urgentemente na cidade, procurar o Dr. Meireles antes que isso se espalhe mais. Mulher, isso é só uma frieira mais brava que o... Normal, resmungou José Antônio teimosamente, tentando sem sucesso esconder as mãos marcadas dentro das mangas compridas da camisa de algodão grosso. Isso passa rapidinho com pomada boa e bastante sol quente. Mas não passou absolutamente nada. Ao contrário do que José Antônio esperava otimisticamente, a situação piorou drasticamente de tal forma assustadora que em apenas 15 dias, José Antônio, o homem corajoso que enfrentava a onça pintada cara a cara, sem pestanejar nem um segundo, não conseguia mais pegar sequer numa corda fina de laçar, sem sentir uma dor lancinante e insuportável correndo por todo o braço. As feridas misteriosas se espalharam rapidamente pelo peito largo, pelas costas musculosas, pelo pescoço e até mesmo pelo rosto antes bonito e másculo. A pele inchou progressivamente, ficou vermelha como brasa viva, começou a descamar em pedaços nojentos que caíam constantemente como folhas secas de árvore doente, deixando para trás uma carne viva e sangrenta que ardia como fogo do inferno. Miguel, o filho mais velho e responsável, foi pessoalmente quem trouxe o respeitado Dr. Meireles até a fazenda numa tarde sufocante de outubro. O médico experiente, homem sisudo de óculos redondos e barba completamente branca, examinou José Antônio detalhadamente em silêncio absoluto, balançando a cabeça grisalha negativamente e fazendo careta de desgosto a cada nova ferida horrenda que descobria pelo corpo do paciente desenganado. Dona Sebastiana, disse o doutor, gravemente na varanda fresca, bem longe do quarto onde estava o doente, seu marido está com lepra. É uma doença muito grave e altamente contagiosa. Infelizmente, não existe cura conhecida pela medicina moderna. O mundo inteiro desabou completamente sobre a família Silva naquele instante terrível e definitivo. Dona Sebastiana ficou instantaneamente pálida como pano de farinha branqueado no sol. Miguel cerrou os punhos com tanta força que as unhas se cravaram fundo na palma das mãos até sangrar. E os outros filhos se entreolharam aterrorizados, com medo genuíno, brilhando intensamente nos olhos assustados. Doutor, murmurou Dona Sebastiana com voz trêmula e quase inaudível. O que é que nós vamos fazer agora? O procedimento correto seria internar imediatamente ele no sanatório especializado de Goiânia, respondeu o médico brutalmente, sem rodeios nem piedade. Mas sei perfeitamente que vocês jamais vão aceitar essa solução. O mínimo que podem fazer é isolá-lo completamente do convívio familiar, não deixar absolutamente ninguém chegar perto, não usar jamais os mesmos pratos e talheres, não dormir na mesma cama, não respirar o mesmo ar e rezar fervorosamente para que essa doença maldita não se espalhe pela família inteira.
Nos dias sombrios que se seguiram a essa sentença médica definitiva, a casa que antes era constantemente cheia de risos alegres, conversas animadas e movimento constante, virou um cemitério assombrado de pessoas vivas caminhando como fantasmas. José Antônio foi imediatamente transferido para um quartinho pequeno e abafado nos fundos do casarão, bem longe de todos os outros moradores. Dona Sebastiana passava a deixar comida silenciosamente na porta fechada e fugia correndo como se estivesse alimentando um animal perigoso e selvagem. Os filhos passavam apressadamente por perto do quarto, falando sempre em sussurros baixos, como quem passa respeitosamente por um caixão durante velório solene. "Pai está virando um monstro horrendo", sussurrou Ana. Cristina, aterrorizada para os irmãos mais velhos, numa noite especialmente escura, sem lua nem estrelas. "Não fala assim da desgraça alheia", cortou Miguel severamente, mas no fundo da alma pensava exatamente a mesma coisa terrível. O pior aspecto de toda aquela situação desesperadora era o cheiro insuportável. Um odor doce e podre que grudava permanentemente nas paredes de adobe, impregnava definitivamente as roupas de cama e mesa, perseguia implacavelmente qualquer pessoa que chegasse a menos de 100 metros do quarto amaldiçoado de José Antônio. Era literalmente o cheiro característico da morte se anunciando devagar e metodicamente, tomando posse gradual de um corpo ainda teimosamente vivo, mas já derrotado pela doença impiedosa. Em novembro chuvoso, quando o caso dramático se espalhou rapidamente pela vizinhança curiosa, através de fofocas e cochichos maliciosos, começaram as visitas indesejadas e constrangedoras. Primeiro chegaram os curiosos mórbidos, querendo espiar de longe em segurança o famoso leproso da Boa Vista, que tanto assombrava a imaginação popular. Depois apareceram os beatos fanáticos, carregando água benta em garrafinhas e rezas barulhentas que mais pareciam esconjuros desesperados contra demônios. Por último, surgiram os conhecidos antigos, não para ajudar generosamente, mas para se afastar definitivamente e para sempre da família Silva, agora marcada pela desgraça. "Sebastiana", disse friamente Dona Perpétua, comadre querida de mais de 20 anos de amizade, "você certamente entende que eu não posso mais vir aqui em sua casa, não é mesmo? É por causa dos meus netinhos pequenos." "Entendo perfeitamente", respondeu Dona Sebastiana corajosamente, engolindo com dificuldade o orgulho ferido que ardia na garganta como bile amarga. Foi exatamente assim que José Antônio da Silva, o homem mais respeitado e admirado de toda a região, virou instantaneamente um pária completo na própria terra que ajudara a desbravar. Os vaqueiros experientes que trabalhavam fielmente na fazenda há décadas pediram unanimemente as contas, preferindo o desemprego à contaminação. Os vizinhos solidários pararam abruptamente de cumprimentar cordialmente a família Silva quando os encontravam na cidade aos sábados. Até mesmo o bondoso padre Joaquim, que havia batizado carinhosamente os 3 filhos do casal e celebrado o casamento deles, encontrou uma desculpa piedosa para não celebrar mais a missa dominical na capela particular da fazenda. Em dezembro, sufocante, numa manhã especialmente quente de calor seco que rachava a terra e murchava as plantas, Dona Sebastiana finalmente tomou a decisão mais difícil e dolorosa da sua vida inteira. Entrou resolutamente no quarto onde José Antônio definhava miseravelmente, magro como galho seco quebrado pelo vento, coberto completamente de feridas purulentas que não cicatrizavam jamais, e falou com voz trêmula, mas determinada. "Antônio, você precisa sair imediatamente desta casa." José Antônio ergueu os olhos vermelhos e inchados de febre constante e perguntou com voz rouca e irreconhecível: "Para onde, Sebastiana?" "Para o rancho abandonado no fundo da propriedade. Lá você fica completamente isolado.
longe das crianças, longe de todos nós. E quem vai cuidar de mim lá? Ninguém pode cuidar, Antônio. Você sabe muito bem disso. Agora é cada um por si e Deus Nosso Senhor por todos nós. Era mentira descarada. Dona Sebastiana sabia perfeitamente que mandar o marido para aquele rancho abandonado e esquecido no meio do cerrado hostil era exatamente o mesmo que condená-lo friamente à morte solitária e sem assistência. Mas o medo paralisante da doença contagiosa, a pressão social insuportável dos vizinhos preconceituosos e a preocupação maternal genuína com os filhos falaram infinitamente mais alto que o amor de 30 anos longos de casamento e companheirismo. José Antônio fez que entendia a situação desesperadora. Não chorou sequer uma lágrima, não gritou de desespero, não implorou piedade. Apenas assentiu tristemente com a cabeça pesada e sussurrou com dignidade: "Está bem, mulher, eu vou embora." No dia seguinte, pela manhã, Miguel e Joaquim carregaram o pai moribundo numa carroça velha até o rancho abandonado, localizado a exatos 2 quilômetros da sede principal da fazenda. Era uma casinha miserável de adobe rachado, com telhado furado pela ação do tempo, chão de terra batida e uma única janela pequena que dava tristemente para o vazio infinito do cerrado. Deixaram com ele apenas um saco de farinha de mandioca, feijão preto, rapadura dura e uma lata enferrujada de banha de porco. Absolutamente nada mais que isso. "Pai", disse Miguel antes de partir definitivamente, sem conseguir olhar direito para o rosto desfigurado e irreconhecível do homem que o criara com tanto amor, "nós voltamos na semana que vem para trazer mantimento." Era outra mentira piedosa. Todos sabiam secretamente que José Antônio da Silva estava sendo cruelmente abandonado para morrer, completamente sozinho, exatamente como um cachorro velho e doente que não serve mais para nada. Naquela primeira noite terrível no rancho, José Antônio sentou-se no chão frio de terra e chorou desesperadamente, como não chorava desde os tempos de menino pequeno. Não pela dor física das feridas, que já era constante e insuportável, mas pela dor infinitamente maior de ter sido expulso do próprio ninho, como se fosse um estranho perigoso. Ele, que um dia foi o orgulho maior da família Silva, agora era o demônio maldito que todos queriam esquecer para sempre. O que José Antônio não sabia naquele momento de desespero absoluto é que havia uma única pessoa na fazenda que não concordava nem um pouco com aquela sentença covarde de morte. Uma pessoa pequena, silenciosa e aparentemente insignificante, que ninguém dava a menor importância, mas que guardava secretamente no coração generoso um conhecimento ancestral capaz de mudar completamente tudo. Seu nome era Esperança. Tinha apenas 15 anos. De idade, era órfã desde os 5 anos e trabalhava como criada na casa da família Silva desde que chegara ainda criança, trazida por uma tia distante que não tinha condições econômicas de criar mais uma boca faminta. Esperança era miúda e delicada como um passarinho assustado, com cabelos negros crespos sempre cuidadosamente presos num lenço colorido, pele morena que brilhava como bronze polido sob o sol do cerrado, traços finos e delicados que revelavam claramente sua ascendência indígena, olhos grandes e negros como noite sem lua, que pareciam enxergar misteriosamente muito além da superfície enganosa das coisas. E mãos pequenas, mas extraordinariamente hábeis em todos os serviços pesados da casa grande. Ela dormia todas as noites num quartinho minúsculo e abafado atrás da cozinha grande, comia silenciosamente apenas as sobras minguadas do que a família deixava nos pratos e trabalhava incansavelmente de sol a sol, sem jamais reclamar ou pedir qualquer tipo de favor especial. Era praticamente invisível na casa,
como são todos os pobres e desamparados na casa dos ricos e poderosos, mas via absolutamente tudo com seus olhos atentos, ouvia cada conversa sussurrada nos cantos, entendia perfeitamente todas as intrigas familiares e guardava no coração generoso segredos que ninguém imaginava que ela soubesse. Na manhã fria em que José Antônio foi cruelmente levado pelos próprios filhos para o rancho abandonado, Esperança estava na cozinha descascando pacientemente mandioca para o almoço quando ouviu claramente Dona Sebastiana conversando baixinho com Ana Cristina na sala principal. Pronto, minha filha querida. Agora a casa voltou finalmente a ser nossa novamente. Aquela desgraça contagiosa não vai mais contaminar ninguém desta família. Esperança sentiu uma revolta profunda e incontrolável subir violentamente do estômago para a garganta apertada. Ela, que desde pequenina aprendera a aceitar tudo em silêncio absoluto e resignado, não conseguiu de forma alguma engolir aquelas palavras cruéis e desumanas. José Antônio sempre fora o único membro da família Silva que a tratava com um mínimo decente de gentileza e consideração humana. Quando ela chegara na fazenda, ainda menina órfã, assustada e tremendo de medo, foi exatamente ele quem disse com firmeza: "A menina fica conosco. Todo mundo precisa de um lugar digno no mundo para viver." Agora esse mesmo homem bondoso estava completamente abandonado no meio do mato hostil, esperando pacientemente a morte chegar. Devagar e dolorosamente, como um animal ferido que se esconde para morrer sozinho. Naquela primeira noite sombria, depois do banimento de José Antônio, depois que toda a família dormiu profundamente, Esperança saiu silenciosamente da casa grande como uma sombra fantasmagórica. Pegou cuidadosamente na cozinha um prato generoso de comida ainda quente, uma garrafa de barro cheia de água fresca do poço, um pedaço novo de sabão caseiro e um pano limpo recém-lavado. Sem fazer o menor barulho que pudesse despertar alguém, caminhou determinadamente pela estrada empoeirada de terra vermelha até chegar ao rancho miserável onde José Antônio agonizava lentamente. A porta de madeira carcomida estava entreaberta. Lá dentro do cômodo escuro, um gemido fraco e doloroso ecoava melancolicamente no silêncio da noite sem lua. "Seu José", sussurrou Esperança suavemente, parando respeitosamente na soleira da porta. José Antônio ergueu a cabeça pesada com enorme dificuldade. No escuro profundo da noite, conseguiu distinguir vagamente a silhueta delicada e familiar da criada indígena. "Esperança? O que você está fazendo aqui neste lugar amaldiçoado, menina? Vai embora rapidamente, pelo amor de Deus Todo-Poderoso. Essa doença maldita pega e mata." "Não vou embora coisa nenhuma", respondeu ela com uma determinação férrea que nem ela mesma sabia que possuía no coração. "Trouxe comida quentinha para o senhor e vim cuidar das suas feridas." "Menina inocente, você não entende a gravidade da situação", disse José Antônio desesperadamente. "Eu estou com lepra. Se chegar perto de mim, vai pegar essa desgraça também e vai morrer igual a mim." Esperança deu um passo corajoso para dentro do rancho escuro. Depois outro passo decidido. José Antônio recuou assustado, arrastando-se penosamente pelo chão de terra fria. "Não chegue perto, menina querida. Pelo amor da sua vida, não chegue perto de mim." Mas Esperança continuou avançando sem medo, até ficar a apenas 1 metro do homem que havia sido sua única proteção verdadeira naquela casa grande e fria. Ali, na luz fraca e prateada da lua que entrava pela janela quebrada, ela viu exatamente o que a doença terrível tinha feito com José Antônio. As feridas purulentas cobriam quase todo o corpo, antes forte. A pele estava escura e descascada como casca de árvore velha. O rosto estava completamente desfigurado pelas chagas abertas e sangrentas. Qualquer pessoa normal e sensata teria saído correndo desesperadamente daquele lugar de horror. Esperança ficou plantada no lugar, firme como uma árvore enraizada. "Seu José", disse ela com a voz mansa e melodiosa,
Eu não tenho medo nenhum dessa doença. E sei de uma coisa antiga que pode ajudar o senhor a ficar bom. José Antônio riu de forma amarga, um som que mais parecia choro de desespero. Menina inocente, nem o doutor mais estudado da cidade grande sabe o que fazer comigo. O que é que você, uma criança órfã, pode saber sobre medicina? Posso saber muita coisa importante que os doutores da cidade não sabem, respondeu Esperança com confiança absoluta. Minha avó materna, antes de morrer de velhice, me ensinou uns remédios poderosos da Mata Virgem. Remédios muito antigos, que curam doenças que os médicos modernos não conseguem curar de jeito nenhum. José Antônio olhou fixamente para aquela menina magricela de 15 anos que falava com tanta certeza inabalável sobre remédios da floresta e, por um instante fugaz, pensou que estava delirando gravemente de febre alta. Como uma simples criada órfã, que mal sabia escrever o próprio nome completo, poderia ter conhecimento médico que o doutor experiente da cidade não possuía? Que tipo de remédio ancestral, menina? Perguntou José Antônio, mais por desespero crescente do que por esperança real. Esperança se aproximou mais alguns passos, ignorando completamente os protestos desesperados dele sobre o perigo mortal de contágio. Na luz fraca que entrava pela janela rachada, ela estudou as feridas com os olhos experientes de quem já tinha visto aquilo anteriormente. Minha avó Benedita era curandeira famosa lá em Poconé, no Mato Grosso do Norte, começou a explicar com voz calma e segura. Ela me criou pessoalmente até os 5 anos de idade, antes de morrer de idade avançada e eu ser trazida para cá por uma tia distante. Ela me ensinou que essa doença que os doutores estudiosos chamam de lepra, na verdade, é o corpo humano gritando desesperadamente por uma limpeza profunda que somente a natureza sábia sabe fazer direito. José Antônio franziu a testa intrigado. Como assim exatamente, menina? A vovó Benedita sempre dizia que essas feridas horríveis aparecem quando o sangue fica completamente sujo de tristeza acumulada, de mágoa guardada há muito tempo, de veneno espiritual que a alma produz, naturalmente, quando a pessoa perde totalmente a alegria genuína de viver. O remédio verdadeiro não é só para o corpo físico, seu José. É principalmente para a alma ferida também. Essas palavras tocaram José Antônio num lugar profundo que ele nem sabia que existia dentro dele. Era verdade absoluta que nos últimos anos difíceis ele andava completamente amargurado, carregando rancores antigos como pedras pesadas, alimentando brigas desnecessárias com vizinhos, sustentando desentendimentos bobos com a própria família. Desde que os filhos cresceram e começaram a questioná-lo constantemente, desde que Dona Sebastiana ficou mais fria e distante a cada dia, ele sentia um vazio terrível crescendo por dentro, uma revolta surda que não sabia exatamente de onde vinha nem para onde ia. E qual seria esse remédio milagroso, Esperança? A menina se sentou graciosamente no chão de terra batida, a uma distância respeitosa, mas sem demonstrar medo algum. Tem 3 partes importantes, seu José. A primeira parte é a planta certa. A segunda parte é a reza poderosa. A terceira parte é o perdão completo. Explica direito para eu entender. A planta principal é a erva de passarinho misturada cuidadosamente com folha nova de cajueiro roxo e casca fresca de barbatimão. Tem que fazer chá bem forte, bem concentrado mesmo, e tomar religiosamente 3 vezes por dia completo. Mas também tem que fazer banho medicinal com essas plantas todas, deixar a água escorrer por todo o corpo, nas feridas, em tudo sem exceção. José Antônio balançou a cabeça, ainda cético. E a reza, como funciona? A reza sagrada é para tirar completamente a tristeza mortal da alma ferida. Todo dia, bem de manhã, cedo, antes do sol nascer no horizonte, o senhor tem que agradecer sinceramente por estar vivo, mesmo doente,
mesmo abandonado pela família. Tem que agradecer pelo ar puro que respira, pela água limpa que bebe, pela comida que come. A vovó sempre dizia que gratidão verdadeira é o remédio mais forte que existe no mundo inteiro. E o perdão? Como é que funciona? Esperança hesitou um pouco antes de responder aquela pergunta difícil. O perdão é a parte mais difícil de todas, seu José. O Senhor tem que perdoar sinceramente quem o abandonou covardemente, quem teve medo do Senhor, quem falou mal pelas costas, tem que perdoar a vida por ter trazido essa doença terrível. E, principalmente, tem que perdoar o Senhor mesmo por ter deixado a amargura tomar conta completa do coração. José Antônio ficou em silêncio absoluto por um tempo que pareceu eterno. Lá fora, o vento noturno balançava os galhos secos do cerrado, fazendo um barulho estranho que parecia sussurro melancólico de almas penadas, vagando pela imensidão. "Menina", disse ele finalmente com voz embargada, "eu não sei se acredito completamente nessas coisas antigas, mas sei que não tenho absolutamente mais nada a perder nesta vida. Se você quiser tentar esse tratamento, eu aceito de coração aberto." O rosto delicado de Esperança se iluminou como o sol nascendo majestoso no horizonte. "Então, amanhã, bem cedinho, eu volto com todas as plantas necessárias, seu José. Mas tem uma condição importante." "Qual condição?" "O senhor não pode desistir no meio do caminho, mesmo que pareça não estar funcionando. Esse remédio ancestral só funciona de verdade se a pessoa acreditar até o fim completo. Se duvidar, se desanimar, se perder a fé, não adianta nada." José Antônio estendeu a mão marcada de feridas purulentas, e Esperança, sem hesitar nem um segundo, tocou os dedos dele com os seus pequenos e delicados. "Eu prometo solenemente, menina. Eu prometo por tudo que é sagrado." Na manhã seguinte, muito antes mesmo do sol nascer e pintar o céu de vermelho, Esperança saiu silenciosamente da casa da fazenda e caminhou determinadamente mata adentro, procurando as plantas medicinais que a avó Benedita havia lhe ensinado a reconhecer pelos detalhes. A erva de passarinho crescia abundantemente nos galhos das árvores mais altas, como pequenos ninhos verdes pendurados no céu azul. As folhas de cajueiro roxo ela encontrou numa árvore antiga e solitária no fundo distante do pasto, suas folhas avermelhadas brilhando como sangue novo no orvalho cristalino da manhã. A casca de barbatimão foi a mais difícil de encontrar, mas depois de 2 horas intensas de procura paciente, ela localizou uma árvore grande e robusta, com a casca escura e rugosa, que sua avó lhe ensinara a identificar sem erro. Quando voltou ao rancho com os braços carregados, José Antônio estava acordado, sentado na soleira da porta, olhando o céu que começava a clarear lentamente. As dores tinham sido absolutamente terríveis durante a noite inteira, mas algo no rosto esperançoso da menina, quando ela apareceu com as plantas sagradas nas mãos, lhe deu uma centelha pequenininha de esperança que ele não sentia há muitos meses. "Trouxe tudo certinho, seu José", disse Esperança orgulhosa, mostrando o embrulho de folhas e cascas aromáticas. "Agora vamos preparar o remédio com todo cuidado." Ela ensinou pacientemente José Antônio a fazer o chá medicinal, fervendo as plantas numa lata velha e enferrujada que encontraram abandonada no rancho. O líquido ficou escuro como café forte, com um cheiro amargo e penetrante que lembrava remédio de farmácia misturado com essência de mato virgem. "Tem que tomar tudo completinho, mesmo que seja ruim", instruiu Esperança com seriedade. "E não pode fazer cara feia nem reclamar, porque a planta sente e fica ofendida." José Antônio bebeu o chá inteiro sem reclamar uma única vez, engolindo o líquido amargo como se fosse água fresca de nascente. O gosto era absolutamente horrível, mas havia nele uma determinação férrea que não sentia há muito tempo.
Depois do chá medicinal, Esperança preparou cuidadosamente a água para o banho curativo. Ferveu mais plantas numa panela grande, deixou esfriar um pouco e instruiu José Antônio a se sentar numa bacia velha enquanto ela derramava a água sobre o corpo dele, nas feridas, nos lugares mais doloridos e inflamados. Agora vem a reza sagrada, disse ela, sentando-se respeitosamente na frente dele. Repete o que eu falar, com o coração aberto. Eu agradeço sinceramente por estar vivo, começou Esperança. Eu agradeço sinceramente por estar vivo, repetiu José Antônio, a voz embargada de emoção. Eu agradeço por ter comida para comer. Eu agradeço por ter comida para comer. Eu agradeço por ter uma amiga verdadeira que não teve medo de mim. José Antônio parou completamente. Olhou para a Esperança com lágrimas brilhando nos olhos e repetiu com voz quebrada. Eu agradeço por ter uma amiga verdadeira que não teve medo de mim. Eles continuaram a reza sagrada por mais alguns minutos longos e emocionantes. José Antônio repetindo fielmente cada frase que Esperança falava com devoção, sentindo algo misterioso e profundo se mexer dentro do peito ferido, como se um nó muito apertado que estava ali há anos estivesse finalmente começando a se desfazer lentamente. Era uma sensação estranha e libertadora, como se pedras pesadas que ele carregava no coração estivessem sendo retiradas uma por uma. Agora vem a parte mais difícil de todas, disse Esperança com seriedade. O perdão completo e verdadeiro. Eu perdoo minha mulher por ter me abandonado covardemente, começou ela com voz suave. José Antônio hesitou longamente. A raiva profunda de Dona Sebastiana ainda estava bem viva dentro dele, queimando como brasa acesa no peito. Mas olhou para a Esperança, lembrou da promessa sagrada que havia feito e repetiu com dificuldade. Eu perdoo minha mulher por ter me abandonado covardemente. Eu perdoo meus filhos por não terem coragem de cuidar de mim. Novamente José Antônio hesitou por muito tempo, sentindo a dor da rejeição familiar, mas finalmente repetiu. Eu perdoo meus filhos por não terem coragem de cuidar de mim. Eu perdoo os vizinhos por terem me julgado sem conhecer minha dor. Eu perdoo os vizinhos por terem me julgado sem conhecer minha dor. Eu perdoo a vida por ter me dado essa doença terrível. Eu perdoo a vida por ter me dado essa doença terrível. E eu me perdoo por ter deixado a amargura e o rancor me destruir por dentro. José Antônio quebrou completamente. As lágrimas que ele estava segurando há meses finalmente saíram como uma cachoeira, como uma barragem que se rompe de uma vez só. Eu me perdoo por ter deixado a amargura e o rancor me destruir por dentro. Soluçou sem controle. Esperança se aproximou corajosamente e, pela primeira vez desde que ele adoecera, alguém abraçou aquele homem coberto de feridas, sem medo, sem nojo, sem repulsa, apenas com o amor puro e genuíno que uma pessoa pode ter por outra que está sofrendo profundamente. Eles ficaram assim, abraçados por um tempo que pareceu eterno. Dois seres humanos completamente quebrados pela vida, se reconhecendo na dor profunda um do outro, compartilhando um momento de humanidade que transcendia qualquer preconceito ou medo. Nos dias que se seguiram a essa primeira sessão de tratamento, Esperança estabeleceu uma rotina rigorosa e disciplinada. Todo dia, bem antes do amanhecer, ela saía silenciosamente da casa da fazenda sem que ninguém da família percebesse sua ausência e caminhava determinadamente até o rancho abandonado para levar comida nutritiva, remédio fresco e principalmente companhia carinhosa para José Antônio. Aos poucos, milagrosamente, as feridas purulentas começaram a secar. O cheiro horrível e nauseante foi diminuindo gradativamente. A pele, que estava escura e descascada como casca de árvore doente, começou lentamente a clarear e se regenerar. Mas a mudança mais impressionante e
Surpreendente não estava acontecendo no corpo físico de José Antônio. A transformação mais profunda estava ocorrendo no seu espírito, na sua alma ferida. O homem amargurado, revoltado e cheio de rancor, que havia sido cruelmente abandonado no rancho, estava dando lugar gradualmente a uma pessoa mais leve, mais paciente, mais grata por cada pequena coisa boa que a vida ainda lhe oferecia generosamente. "Sabe, Esperança", disse ele numa manhã ensolarada em que as dores tinham diminuído consideravelmente e ele conseguiu ficar de pé por alguns minutos, "eu acho que a sua avó estava completamente certa sobre tudo. Essa doença não era só no meu corpo físico, era principalmente na minha alma também. A vovó Benedita sempre dizia que o corpo é o espelho fiel da alma", respondeu Esperança filosoficamente, preparando mais uma porção do chá amargo com plantas frescas. "Quando a alma fica doente de tristeza, de mágoa, de rancor, o corpo mostra do lado de fora o que está acontecendo por dentro. E você, menina? Como é que uma criança de apenas 15 anos sabe coisas profundas que gente velha e experiente não sabe?" Esperança sorriu de um jeito tímido e pensativo. "Acho que quando a gente não tem nada material, aprende naturalmente a enxergar o que realmente importa na vida. Eu nunca tive pai, nem mãe, nem casa própria, nem vestido bonito, nem brinquedos. Mas a vovó me ensinou que o que cura a gente de verdade está sempre por perto, ao nosso alcance. Nas plantas da mata, nas palavras boas, no perdão sincero que a gente dá e recebe." José Antônio ficou pensativo e emocionado. "Você não tem medo de pegar essa doença maldita, ficando tão perto de mim todos os dias?" "Não, seu José. A vovó me ensinou que doença de alma não pega quando a gente tem o coração limpo e cheio de amor. E além do mais," ela sorriu com carinho, "eu sempre soube que o senhor era um homem bom por dentro. Só estava perdido na escuridão da amargura." Foram-se passando as semanas e o milagre continuou acontecendo de forma impressionante. As feridas de José Antônio não só pararam completamente de supurar, como começaram a cicatrizar de verdade. A pele voltou progressivamente à cor normal. O cheiro ruim desapareceu completamente. Ele recuperou o apetite, voltou a dormir direito e, pela primeira vez em muitos meses, conseguiu andar sem sentir dor insuportável. Mas Esperança sabia intuitivamente que a parte mais difícil e perigosa ainda estava por vir. Logo alguém da fazenda descobriria, inevitavelmente, o que ela estava fazendo. E então teria que enfrentar a fúria terrível de Dona Sebastiana e dos filhos de José Antônio. A descoberta fatídica veio numa manhã quente de janeiro, quando Miguel, o filho mais velho, decidiu ir até o rancho para verificar se o pai já tinha morrido definitivamente. Esperava encontrar um cadáver em decomposição, mas em vez disso, teve o choque de ver José Antônio sentado tranquilamente na sombra de uma árvore, com a pele completamente limpa, as feridas cicatrizadas, conversando animadamente com Esperança, como se nada tivesse acontecido. "Pai?" Miguel mal conseguiu pronunciar a palavra, tamanha foi a surpresa. José Antônio se levantou com facilidade e, pela primeira vez em muitos meses, conseguiu ficar completamente de pé, sem ajuda nem apoio. "Olá, meu filho querido." Miguel recuou instintivamente, ainda com medo irracional da doença. Como isso é possível?" "A menina me curou completamente, Miguel. Esperança me salvou quando vocês me abandonaram." Miguel olhou para a criada órfã com uma mistura estranha de incredulidade e raiva crescente. "Que tipo de bruxaria é essa?" "Não é bruxaria coisa nenhuma", respondeu Esperança calmamente, sem se intimidar. "É só remédio da mata e um pouco de amor verdadeiro." Miguel saiu correndo desesperadamente do rancho, como se tivesse visto o próprio demônio.
Em menos de uma hora, toda a família Silva estava reunida nervosamente na varanda da casa grande, discutindo intensamente o que tinham acabado de descobrir. É completamente impossível, dizia Dona Sebastiana, caminhando agitadamente de um lado para o outro. Lepra não tem cura nenhuma. O Dr. Meireles falou claramente que era uma doença incurável. Mas Miguel viu com os próprios olhos, insistia Ana Cristina confusa. Papai está realmente curado. E se for algum truque diabólico dessa menina? Sugeriu Joaquim desconfiado. E se ela estiver fazendo alguma feitiçaria, alguma macumba? Dona Sebastiana parou de caminhar e olhou fixamente para a janela do quartinho onde Esperança dormia. Chamem essa menina aqui imediatamente. Agora mesmo. Esperança apareceu na varanda com os olhos baixos, sabendo perfeitamente que o momento da verdade tinha chegado inevitavelmente. Durante meses, ela havia escondido da família o que estava fazendo, mas agora tudo tinha vindo à tona. Menina, disse Dona Sebastiana com voz dura e autoritária, o que exatamente você fez com meu marido? Eu cuidei dele, Dona Sebastiana. Eu curei ele. Com que direito você desobedeceu às ordens expressas desta casa? Quem deu autorização para você se aproximar de um leproso? Esperança ergueu os olhos pela primeira vez, e havia neles uma determinação férrea que ninguém nunca tinha visto antes naquela menina tímida. Ninguém deu autorização, Dona Sebastiana, mas também ninguém proibiu expressamente. E, além do mais, ele não é mais leproso. Ele está completamente curado. Isso é absolutamente impossível. A senhora quer ver com os próprios olhos? Antes que alguém pudesse responder, José Antônio apareceu majestosamente na varanda. Havia caminhado os 2 quilômetros que separavam o rancho da casa-sede e chegara no momento exato para defender corajosamente a pessoa que lhe havia salvado a vida. O silêncio que se seguiu foi absolutamente total e constrangedor. Dona Sebastiana, Miguel, Joaquim e Ana Cristina olharam fixamente para aquele homem que eles tinham absoluta certeza de que estava morrendo lentamente de lepra e viram uma pessoa completamente diferente. A pele estava limpa e saudável, as feridas tinham desaparecido totalmente, os olhos brilhavam com uma luz de vida que não existia há muitos meses. Sebastiana, disse José Antônio com a voz firme e segura, eu voltei para casa. Dona Sebastiana recuou um passo, ainda com medo irracional. Antônio, como é que isso é possível? Esperança me curou completamente. Ela me salvou quando todos vocês me abandonaram para morrer. O constrangimento foi geral e profundo. Todos baixaram os olhos, incapazes de encarar diretamente o homem que tinham covardemente condenado à morte. Pai, murmurou Miguel envergonhado, nós pensamos que... Vocês pensaram que eu ia morrer sozinho e abandonado, como um cachorro sarnento, completou José Antônio duramente. E eu teria morrido mesmo se não fosse por essa menina extraordinária. José Antônio se virou solenemente para Esperança e disse alto, para que toda a família ouvisse claramente. Esperança, você não é mais criada nesta casa. A partir de hoje você é filha, filha do meu coração, que me mostrou o que é amor verdadeiro e incondicional. Mas a história estava longe de terminar. Nos dias seguintes, a notícia da cura milagrosa de José Antônio se espalhou como fogo em palha seca por toda a região. Pessoas vinham de longe para ver o homem que havia sido curado de lepra por uma menina órfã usando remédios da mata. Alguns vinham por curiosidade, outros por desespero, trazendo parentes doentes na esperança de encontrar a mesma cura milagrosa. O Dr. Meireles chegou à fazenda 3 dias depois, acompanhado por 2 colegas médicos de Goiânia. Eles examinaram José Antônio detalhadamente, fizeram perguntas, anotaram tudo em cadernos. O veredicto foi unânime. Não havia mais nenhum vestígio da doença. É cientificamente impossível,
murmurava o Dr. Meireles, balançando a cabeça. Lepra não tem cura conhecida pela medicina moderna. Mas aqui está a prova viva, respondeu José Antônio. E a responsável por essa cura está bem aqui. Esperança foi interrogada pelos médicos. Ela explicou pacientemente todo o processo. As plantas utilizadas, o método de preparo, a importância da reza e do perdão. Os médicos anotaram tudo, mas permaneceram céticos. Menina, disse o Dr. Meireles condescendentemente, você não entende. Isso pode ter sido apenas uma remissão temporária dos sintomas. A doença pode voltar a qualquer momento. Não vai voltar, respondeu Esperança com convicção absoluta. Quando a cura é feita na alma primeiro, o corpo não esquece. Passaram-se os meses e José Antônio permanecia curado. Mais do que isso, ele estava mais forte e saudável do que havia estado em anos. A fazenda prosperou como nunca. A família se reaproximou. Dona Sebastiana, envergonhada pela forma como havia tratado o marido, pediu perdão publicamente. Os filhos pediram perdão também. Mas a maior transformação aconteceu com Esperança. A menina tímida e invisível se tornou uma curandeira respeitada. Pessoas vinham de estados distantes procurar seus serviços. Ela curava não apenas doenças do corpo, mas principalmente doenças da alma. Tristeza, amargura, desespero. 1 ano depois da cura de José Antônio, chegou à fazenda um homem muito elegante, de terno caro e fala educada. Era o Dr. Augusto Ferreira, médico formado na França, que vinha estudar os métodos de Esperança para uma pesquisa científica. Senhorita Esperança, disse ele respeitosamente, gostaria de aprender seus métodos para poder ajudar outros pacientes. Esperança sorriu. Doutor, eu posso ensinar as plantas, posso ensinar as rezas, mas não posso ensinar a parte mais importante. Qual parte? O amor. O amor que cura não se aprende em livro, não se ensina em escola. O amor que cura nasce do coração, que já sofreu muito e decidiu transformar essa dor em compaixão pelos outros. O Dr. Augusto ficou pensativo. E como uma pessoa aprende esse tipo de amor? Vivendo, respondeu Esperança simplesmente. Sofrendo, perdendo, e depois de perder tudo, descobrir que ainda sobra algo mais importante que tudo que se perdeu. O que sobra? A capacidade de amar sem esperar nada em troca. Naquele momento, o Dr. Augusto entendeu por que os remédios de Esperança funcionavam quando os da medicina oficial falhavam. Não era apenas questão de plantas ou técnicas, era questão de amor. José Antônio, que escutava a conversa, se aproximou. Doutor, disse ele, eu posso contar para o senhor exatamente o que essa menina fez por mim. Ela não apenas curou minha lepra, ela curou minha alma. Ela me ensinou que a doença pior que existe não é a que ataca o corpo, é a que ataca o coração. A amargura, o rancor, a falta de perdão. E como ela curou isso? Mostrando-me que eu ainda era digno de ser amado. Quando minha própria família me abandonou, quando os vizinhos fugiram de mim, quando eu mesmo me achava um monstro, ela chegou perto, me abraçou, cuidou de mim, e isso mudou tudo. O Dr. Augusto anotou tudo em seu caderno, mas sabia que jamais conseguiria reproduzir aquilo em seus pacientes, porque o que Esperança fazia não era apenas medicina, era milagre. Anos se passaram e a fama de Esperança se espalhou pelo Brasil inteiro. Ela continuou morando na Fazenda Boa Vista, agora como filha adotiva de José Antônio e Dona Sebastiana. Nunca se casou, nunca teve filhos, mas cuidou de milhares de pessoas ao longo da vida. José Antônio viveu até os 82 anos, sempre saudável, sempre grato. No dia de sua morte, chamou Esperança ao lado da cama. Minha filha, disse ele com voz fraca, você salvou minha vida 2 vezes, uma quando curou minha lepra, outra quando me ensinou a amar de novo. Seu José, respondeu Esperança, agora uma senhora de cabelos grisalhos,
Foi o Senhor que me ensinou o que significa ter uma família. Ele sorriu. Obrigado por não ter tido medo de mim quando todos fugiram. Obrigado por ter me deixado cuidar do Senhor. José Antônio morreu em paz naquela noite. Esperança viveu mais 20 anos, continuando seu trabalho de cura. Quando morreu, aos 81 anos, centenas de pessoas vieram ao funeral. Pessoas que ela havia curado, filhos de pessoas que ela havia curado, netos de pessoas que ela havia curado. Na lápide do túmulo, José Antônio Júnior, filho de Miguel, mandou gravar: Esperança da Silva, a menina que curou com amor. E assim termina esta história extraordinária de como uma criada órfã, rejeitada e esquecida, se tornou a salvadora de um homem desenganado pelos médicos e abandonado pela própria família. Uma história que nos ensina que os maiores milagres, às vezes, vêm das pessoas mais humildes e que o amor verdadeiro tem o poder de curar qualquer ferida, qualquer doença, qualquer coração partido. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir uma mensagem de esperança. E me conta nos comentários: você teria a coragem de esperança para cuidar de alguém que todos abandonaram?